Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 22, versículos de 7 a 38, a ceia do Senhor. Apesar do subtítulo tratar de a ceia do Senhor, eu já gravei um vídeo aqui explicando exatamente o significado da ceia. Então, como esse texto aqui é bem longo, ele trata de diversos assuntos, a gente pode dividir ele até em 3 partes. Então, eu vou focar mais na primeira e na última, porque a parte central é a ceia, mas tem um vídeo aqui em que eu falo sobre isso com mais detalhamento. Então, vou deixar aqui no cantinho, nesse cantinho aqui, ó, se você estiver no YouTube pelo celular, vai aparecer para você um card em que você pode clicar aí para esse vídeo que eu tô falando. E na descrição do vídeo, vou deixar o link também. Então, a minha sugestão é que você assista esse vídeo todo aqui e depois vai para esse, que aí não se perde nos assuntos. Então, vamos lá que esse texto é longo e prevejo que teremos mais um vídeo comprido. Eu acho que agora os textos de Lucas, no final, quase todos são longos. Então, se você tá vindo pela ordem da playlist aí, você já deve ter percebido que esses últimos vídeos estão mais longos. Mas precisa, gente. Eu tento ser rápida, sucinta, prática, mas tem textos que exigem um pouco mais do nosso tempo. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, a festa dos pães asmos. No vídeo anterior diz que estava se aproximando a festa dos pães asmos, então agora aqui por isso que ele começa desse jeito. Finalmente chegou o dia da festa, porque ele estava falando sobre esse assunto nos parágrafos acima, tá? Então, chegou essa festa dos pães asmos, ela precedia a Páscoa. Foi dada por Deus para Moisés, enquanto o povo ainda estava no Egito. Ela foi a preparação para a festa do Cordeiro, em que eles foram retirados do Egito por Deus. No qual deveria ser sacrificado o Cordeiro Pascal. Lembra como foi lá no Egito, né? Você fazia os pães sem fermento, sacrificava o cordeiro e comia o cordeiro com a família. Lá no Egito eles tiveram que passar o sangue nos umbrais das portas para proteger o primogênito do espírito de morte que passaria e mataria todo o primogênito de todas as casas. Lembram disso? É isso aqui. Então vamos lá, versículo 8. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Então, de 12, Jesus selecionou 2 e mandou eles prepararem a comida para toda a galera. Isso aqui já nos ensina sobre serviço. A gente fica reclamando que isso aqui não é meu trabalho, tem mais gente, isso aqui não é minha função. Bom, Jesus pegou 2 para fazer comida para 13. Aí eles perguntam: onde queres que a preparemos? Perguntaram eles, né, João e Pedro. E Jesus respondeu: olha isso aqui que interessante. Pouca gente fala sobre esse pedaço do texto, é o que eu mais gosto, acho muito legal. Quem já viveu isso daqui sabe. Peraí, vou explicar depois. Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Olha que coisa super específica. Jesus está aqui profetizando. Jesus está direcionando os discípulos através de uma profecia. Ele está dizendo que eles vão chegar lá e vão encontrar um homem com um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Ou seja, vocês vão ver esse homem, fica de olho nele e vai até a casa que ele entrar. Na hora que ele entrar na casa, procurem o dono, né, da casa, digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Gente, esse pedaço da história nos diz que o dono dessa casa, de alguma maneira, foi avisado de que isso aconteceria. Tanto que Jesus manda pergunta onde está o salão e fala que ali vai ser a festa. Por que o dono dessa casa estaria apto abrir as portas dessa maneira, sendo que aparentemente ele não conhecia Jesus e os discípulos pessoalmente? Porque se ele conhecesse eles pessoalmente, Jesus diria: vão até a casa
do fulano. Se eu estivesse dando uma orientação para você a respeito de uma pessoa que nós conhecemos, vai lá na casa da Marcela, pede o telefone do Ricardo, né? A gente cita quem é a pessoa. Pela maneira que Jesus está instruindo, os discípulos não conhecem o dono daquela casa e provavelmente aquele dono da casa também não conhecia eles pessoalmente. Mas o que faz esse homem abrir a casa para essas pessoas que provavelmente ele não conhecia, conhecia somente de ouvir falar, né? Não conhecia pessoalmente. Esse texto nos mostra que o Espírito de Deus foi adiante e já preparou o dono dessa casa. Ele já estava avisado, ele já sabia que ele ia abrir as portas para o Messias. Gente, se vocês já tiveram uma experiência como essa, vocês sabem do que eu estou falando. Coisas que Deus nos avisa antes. Ó, vai chegar tal pessoa. Quando você entrar em tal lugar, quem tiver assim assado, você procura. Foi o que Jesus fez aqui. Isso aqui é uma experiência maravilhosa e poucos falam disso. Mas que fé tinha o dono dessa casa para ter o privilégio de hospedar Jesus e os discípulos em um dos momentos mais importantes, mais lembrados, mais citados do Novo Testamento. A ceia de Jesus com os seus discípulos. A última ceia. A ceia feita antes de Jesus ser morto e crucificado. E esse homem tinha uma intimidade com Deus tão grande que ele não só foi escolhido, como ele foi orientado e teve o privilégio de servir. Eu não sei se essa pessoa gostava de dar festas, eu não sei se essa pessoa deu muitas festas antes ou deu muitas festas depois. Eu sei que ele construiu um espaço grande o suficiente para receber uma festa e ele estava pronto quando Jesus precisou do espaço físico dele. Que nós tenhamos uma vida assim no altar do Senhor. Que todos os nossos bens estejam à disposição do reino. Eu desejo que você tenha a casa que você quer, que você tenha o carro que você quer, de coração. Não prego que Deus vai fazer isso para todo mundo, porque não vai, mas desejo que você realize os seus sonhos. Agora, para Deus, só faz sentido realizar os seus sonhos se eles estiverem a serviço do reino. Você quer uma casa grande para exibir para os outros? Ou você quer uma casa grande para encher de discípulo de Jesus? Para encher de gente e levar a palavra de salvação? Você quer uma casa grande para ser servido ou para servir ao reino? A gente precisa pensar em quais são as nossas motivações. Para mim, aqui fica muito claro que essa pessoa foi abençoada. Pela descrição, era uma casa grande, era a casa de alguém próspero, me parece. Não tem como ter certeza, mas me parece. E essa pessoa tinha pleno entendimento de que o que Deus colocou na mão dela estava a serviço do reino. No final desse texto aqui, a gente vai falar sobre servir. Jesus vai dar uma lição sobre servir. E aqui, o dono dessa casa, que nem nome tem, ele não foi citado, entrou para a história por ter a casa a serviço do reino de Deus, mesmo sem ser citado. Eles saíram, eles quem? Pedro e João, e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Então Pedro e João sozinhos prepararam o jantar de Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes... só um parênteses aqui. Por que reclinaram-se à mesa? Porque as mesas eram baixas, não tinha cadeira, como a gente senta hoje. Você sentava no chão. Então, tinha almofadas em volta da mesa baixa. A mesa era mais ou menos a altura de uma mesinha de centro, né? Hoje, sentava no chão e começava a comer. Por isso, reclinaram-se à mesa, porque ficava uma posição meio ajoelhada, meio de lado, assim, enfim, meio reclinado. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Desejei ansiosamente. Jesus ansiava por esse dia, mesmo sabendo de todo o sofrimento que ele ia passar. Jesus desejava um momento de comunhão com os apóstolos.
antes de sofrer. Ele já tá falando para eles, vou morrer. Ele fala várias vezes e a gente vê que eles têm uma dificuldade de compreensão bem grande a respeito disso. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo que até que ele venha pela segunda vez, ele não vai comer da ceia novamente. Ou seja, quando que vai ter ceia de novo? Quando a igreja do Senhor for levada aos céus. Quando vier o julgamento, a terra passar, tudo acontecer, e os eleitos, os remidos, os remanescentes forem levados ao céu. Lá nós teremos ceia com o Senhor no céu. E vai ser uma ceia depois da que ele teve lá, antes da Páscoa. Então, nesses 2000 anos, em todo esse período, Jesus não fez mais ceia com discípulos, conosco, com ninguém. Ele está à espera do julgamento final, onde toda a igreja será levada para o céu e lá, na Nova Jerusalém, nós teremos uma ceia com Jesus. Versículo 17, aqui ele vai começar a ceia, é o que eu falei. Essa explicação da ceia mais detalhada está no vídeo que eu falei, que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isso e partilhem um com o outro, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. O cálice aqui é um pedaço da cerimônia de casamento. Quando os noivos casavam, eles bebiam um cálice de vinho. Aqui Jesus está fazendo uma aliança com a igreja. Jesus não é o noivo e a igreja a noiva? Aqui ele faz um rito do casamento, simbolizando a aliança de Cristo com a igreja. Tomando pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, isso é o meu corpo, dado em favor de vós. Esse era o pão que eles comiam na Páscoa, lembra? O pão sem fermento, é esse pão aqui. Façam isso em memória de mim. Ou seja, o pão que a gente come na ceia simboliza o corpo de Jesus na cruz. Então, quando nós tomamos a ceia, nós declaramos duas coisas. Que nós cremos que Jesus é o Salvador e morreu na cruz por mim, o pão. E nós anunciamos a vinda dele, a segunda vinda dele. A vinda do noivo, o cálice. A gente anuncia o nosso amor, o nosso amado, e a gente renova a aliança que a gente tem de espera até o dia que ele volte. Depois que eles tomaram a ceia, comeram, beberam, aí versículo 20 aqui, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, ou seja, pegou o cálice na mão, né, e mostrou, e disse, este cálice é, o que eu falei, a nova aliança no meu sangue, o sangue que seria derramado em favor de vocês. Então, eu estou fazendo uma aliança com vocês de sangue. Eu estou fazendo um pacto de sangue, onde somente eu vou derramar o sangue. Eu derramo o sangue e você se aliancia comigo. Que poderoso, que forte. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Tem umas traduções que dizem, o que vai me trair come do meu prato. Porque ali não era prato individual, né? Era servido, todo mundo se servia com a mão, vai pegando o que está exposto na mesa e se servindo. Então, isso aqui quer dizer que é um dos que estão aqui, que come comigo, divide intimidade comigo, tem convivência comigo. A gente tem um ditado, né? Que para conhecer alguém você precisa comer muitos quilos de sal com a pessoa. O que é isso? Você precisa passar muito tempo à mesa. Mesa é lugar de intimidade, de comunhão. É a mesa que a gente conhece as pessoas verdadeiramente. Ele está dizendo, aquele que come comigo, aquele que desfruta da minha intimidade, o mais íntimo possível, come do mesmo prato que eu. É isso. Esse vai me trair. O filho do homem, filho maiúsculo, então Jesus está falando dele, né? O filho do homem vai como foi determinado. Ou seja, Jesus está dizendo, eu vou ser traído, mas eu vou morrer porque foi determinado, porque essa é a vontade de Deus, porque é assim que tem que acontecer. Não é por causa da ação de homens. Eu vou por como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Ou seja, tinha que acontecer e ia acontecer de qualquer jeito. Mas coitado daquele que se prestar
prestar a servir o diabo. Assim é até hoje, gente. Tem coisas ruins que vêm para nossa vida que são necessárias, que Deus permite, mas vai haver juízo sobre aquele que se deixa ser usado por Satanás para trazer coisa ruim para a vida das pessoas. Deus é justo. Aí aqui entra na terceira parte do texto. Como Jesus falou que alguém ia trair, começa o burburinho, né? Eles começam a perguntar entre eles qual deles queria fazer isso. Certamente começam a conjecturar, né? Um com o outro. Eu acho que é fulano. Será? Eu acho que é ciclano. Quem tem cara de ser traidor? Né? Começa aquele falatório. Junto com isso, surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual era considerado o maior. Olha que discussão idiota. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Então, ele está falando o quê? Que existem reis, governadores, que estão sobre as nações, que são bem vistos, que têm posição de poder e autoridade. Mas com vocês não vai ser desse jeito. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem. Por quê? Existe um respeito ao mais velho, existe uma hierarquia. Então, o maior deve ser como o mais jovem, que tem menos autoridade. E aquele que governa, ou seja, o que governa, como o que serve. Então, Jesus está dizendo aqui que no reino dele, quem quiser ser o maior tem que servir mais. O que a gente viu aqui no começo do vídeo que eu falei, do dono da casa? Ele estava com a casa pronta, ele emprestou a casa e o nome dele nem é citado. Porque certamente ele não fez isso para ser lembrado, para ser famoso. Ele fez porque ele tinha um coração a serviço do reino. E é isso que Deus espera, um exército de anônimos para que o nome de Jesus seja glorificado. É isso que Jesus está falando aqui. O que ele está ensinando aqui, o dono dessa casa onde eles cearam, já estava ligado no céu, já sabia. Versículo 27. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Então vamos lá, na cultura de vocês, quem é maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Quem está sentado à mesa, certo? Não é o que está à mesa? Aqui, ó, Jesus pergunta. Mas eu estou entre vocês como quem serve. Ou seja, eu sou Deus. E estou aqui servindo vocês. E vou servir até a última gota de sangue para que vocês sejam salvos. Vocês 12, né? São os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Ou seja, vocês estão comigo. Vocês estão comendo comigo, vocês têm intimidade comigo, vocês comem do meu prato. E eu designo a vocês um reino, maiúsculo, reino de Deus. Assim como meu pai o designou a mim. Ou seja, o meu pai deu o reino para mim e eu estou dando ele para vocês. Para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino. Lembra que Jesus falou? Que essa era a última ceia, que a outra seria somente no reino. Quando o mundo acabar. Quando vier Apocalipse, a igreja toda subir, vai ter a próxima ceia, a segunda. E aí ele tá falando disso aqui. Para que vocês possam comer a minha mesa no meu reino, lá. Depois do Apocalipse. Aí aqui, olha que interessante, ele fala, eu acho bem legal, pra gente entender por que são 12 apóstolos, né? E sentar-se em tronos, ele tá falando com os 12 aqui, tá, gente? Isso é literal. Julgando as 12 tribos de Israel. Ou seja, Jesus escolheu 12 discípulos. Alguns teólogos acreditam que Judas foi substituído pelo apóstolo Paulo, né? Então, que continuam tendo 12 discípulos. O 12º seria Paulo no lugar de Judas Iscariotes. Eu acho que faz todo sentido. Então, no dia do julgamento, teremos 12 apóstolos, os 12 apóstolos, julgando as 12 tribos. E aí, quando eu leio isso aqui, faz todo sentido os apóstolos terem morrido da maneira que morreram. Porque muita gente fala, nossa, por que os 12 apóstolos morreram como mártires, né? De maneiras horrorosas, sofridas, crucificados, enfim, queimados e tudo mais. Isso aqui explica. Se Jesus passou pelo sacrifício de dor e tudo mais para se assentar à direita de Deus, os apóstolos também tinham que passar por isso,
para que eles pudessem, no futuro, julgar as 12 tribos de Israel do céu. Alguém já tinha explicado isso para vocês? Eu posso estar falando uma tremenda de uma abobrinha, mas é exatamente o que eu entendo lendo esse texto. Se alguém tiver uma explicação melhor, pode pôr aqui nos comentários. Isso aqui é interessante, porque assim, né? Jesus diz que eles vão sentar no trono e julgar as 12 tribos. Aí é que nem a gente quando recebe alguma profecia, que você ouve isso aqui e fala, opa, ô glória, eu quero, eu recebo, amém, que Deus traga para minha vida. Jesus só não disse o detalhe do caminho que eles teriam que percorrer para receber isso daqui. Então, às vezes é assim com a gente também. A gente recebe uma profecia que está falando do final, do resultado, lá na frente. Mas existe um caminho, um processo no qual a gente precisa perseverar pela fé e sabendo aquilo que Deus nos prometeu. O texto aqui fala que começou uma briga entre eles. Nos outros livros, entra em mais detalhe a respeito da briga e deixa bem claro que quem começou a briga foi Pedro. Essa briga para saber quem ia ser o maior. Tanto que Jesus chama a atenção dele. Simão, Simão. Pedro chamava Simão Pedro, tá? Quando Jesus fala o nome 2 vezes, sai de baixo, a gente já sabe que é bronca. Eu tinha uma amiga quando era criança, que quando a mãe dela falava o nome dela inteiro, com os 18 sobrenomes que ela tinha, ela punha a mão na cabeça e falava, ih, falou o nome completo. Ela já sabia que ia apanhar, que vinha bronca. Então é isso aqui, Simão, Simão. Quando Marta quer repreender Maria, né, dá bronca em Jesus, você não vai repreender a minha irmã? Olha aqui, eu tô sozinha. Como ele fala? Marta, Marta. Ou seja, quando ele fala o teu nome 2 vezes, saiba que você tá bem errado. Então, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você. Ou seja, Satanás pediu todos os discípulos, mas Jesus orou por ele, para que a sua fé não desfaleça, ou seja, você vai ser peneirado e eu preciso que a sua fé se mantenha firme. E quando você se converter, olha isso aqui, imagina Jesus, ele está há 3 anos e meio caminhando com Jesus, e aí Jesus fala para ele, quando você se converter, ou seja, você está aqui na igreja todo dia, você está trabalhando, você está servindo, você está curando, expulsando o demônio, revestido de poder, fazendo minha viagem missionária, mas você ainda não é convertido. Eita, soco no nariz. Vê aí se esse não é o seu caso, meu irmão. Revisa a sua vida aí. Quando você se converter, e qual é a prova de que Pedro não era convertido ainda? A briga. Tá quebrando o pau porque ele quer ser o chefe. Tá brigando com todo mundo porque ele quer ser líder, que ele quer ver quem que vai ser o maior. O ego tá inflado. Enquanto o ego tá inflado, é sinal de que não teve conversão. O que é conversão? Mudança de caminho. Não teve quebrantamento de coração. Pedro não era convertido porque Pedro ainda transbordava Pedro. Nós somos convertidos quando a gente é chacoalhado e transborda Jesus. A gente derrama os frutos do Espírito. Pedro não tinha essa condição ainda. Jesus está dizendo, você não é convertido. E no dia de hoje, tem gente assistindo esse vídeo e Jesus está te dizendo, você não é convertido. Você está na igreja, você foi batizado, você trabalha na obra, você se acha mais crente que os outros, você é extremamente religioso, você se acha no direito de dizer quem vai e quem não vai para o inferno. E Deus está te dizendo, você não é convertido. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quando você virar crente de verdade, cuide de fortalecer a fé dos seus irmãos, dos que são fracos. Porque hoje que você não é convertido, você está preocupado com ego, com cargo, com reconhecimento, com aparência. Mas o dia que você virar crente de verdade, você vai se preocupar com o próximo. Versículo 33. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus acabou de falar que ele não é convertido. O que ele responde? Estou pronto. Tá insistindo com Jesus. Respondeu Jesus, eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Não, eu tô pronto, Pedro. Olha a paciência de Jesus. Vem cá, eu vou te dizer. Isso aqui é a prova de que você não está convertido.
Eu tô te dizendo o futuro. E quando isso aqui acontecer, você vai entender que você não é convertido. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Isso aqui é quando Jesus comissiona os discípulos na primeira viagem missionária. Jesus manda eles sem nada, sem dinheiro, sem roupa extra, sem comida, sem nada, para eles aprenderem a depender totalmente de Deus. E é isso que ele está perguntando aqui. Quando vocês viajaram assim, sem dinheiro, sem comida, sem roupa extra, sem ter onde ficar, faltou alguma coisa para vocês? E os 12 responderam: nada. Aí no 36 ele diz: ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem, e também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. O que Jesus está fazendo aqui? Começou o tempo de guerra. Há tempo para todas as coisas. E agora é tempo de guerrear. Na viagem que vocês fizeram missionária, foi tempo de aprender a depender de mim. Vocês foram praticamente nus para aprender a depender do Senhor. Tem tempos na nossa vida em que o Senhor nos coloca em uma situação de total dependência dele, em que todos os recursos acabam. O dinheiro acaba, os contatos que a gente acha que vão nos socorrer nos ignoram ou vão embora, as portas de empréstimo em banco se fecham, todos os recursos que você achava que você tinha, você perde. Nesse tempo, você aprende a depender do Senhor. Foi assim com os apóstolos na viagem missionária. E agora Jesus está dizendo que esse tempo acabou, vocês já tiveram esse aprendizado. Então agora vocês vão sair com recursos próprios. Se você tem bolsa, leva. Se você tem saco de viagem, leva. E comprem arma. Ou seja, é tempo de guerra. A estação mudou. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. Quem? Jesus. Foi tratado como criminoso. Foi somado aos criminosos. É isso aqui que ele está dizendo. Notinha de rodapé aqui, ó. Letra A. Notinha está dizendo que é Isaías 53. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Olha que noção de propósito. Serei tratado como bandido e isso é preciso. Deus falando isso. Deus. Deus na terra dizendo que ia ser tratado como bandido e que isso era necessário. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Se foi escrito, é isso mesmo. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão suas espadas. Quando ele falou de espada, eles trouxeram a espada. E Jesus respondeu: é o suficiente. Eu gosto de usar essa Bíblia com espaço para anotação na lateral para fazer os meus estudos. Como vocês sempre me perguntam sobre ela, ela chama Bíblia Anote. Aqui na descrição do vídeo vou deixar um link onde você consegue comprar Bíblias semelhantes a essa. A versão que eu estou usando é a NVI. Vou fazer algumas anotações aqui do que eu entendi hoje como bem importante para a gente gravar. Após o tempo de aprendizado sobre dependência de Deus, ou seja, nesses 3 anos aqui vocês entenderam o que é viver como peregrino, como depender de Deus. Agora vem o tempo de guerrear. Há tempo para todas as coisas na terra, assim como está em Eclesiastes. Foi o tempo do aprendizado, agora é o tempo de se preparar para a batalha. Que você e eu sejamos sensíveis à voz do Espírito para identificarmos os tempos, as estações em que a nossa vida está. As coisas mudam o tempo todo, principalmente no reino de Deus. O reino de Deus está em movimento. Então, que você saiba identificar os direcionamentos do Senhor, assim como o dono dessa casa foi sensível ao Espírito Santo e deixou a casa pronta para receber Jesus. Que você seja sensível à voz do Espírito Santo para se converter verdadeiramente a Cristo, assim como foi com Pedro. O coração dele ainda não estava 100% no reino. E que você saiba identificar o tempo de Deus para as coisas que ele tem te chamado. Que Deus te abençoe.